O programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. Neste programa, nós vamos fazer aquele esquema especial de só responder as perguntas que vocês mandaram para a gente. Como tem um volume grande, a gente resolve de vez em quando fazer só pergunta e resposta. As perguntas vocês mandaram para o e-mail, né? O direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Certo, doutor Jorge? Certo. Parece até que a pessoa tem uma boa memória, não é? Eu fico olhando ali na tela, ali, o telefone, dessa vez ela acerta. Mas eu pedi a cola antes, né? 99% das vezes você acertou, só uma vez você errou. É verdade, errei feio, né? Porque eu falei um número antigo. Antigo foi. Bom, então vamos começar respondendo as perguntas que o nosso público mandou pra gente. Vamos lá. Pra gente colocar a vida em dia. Doutor Jorge, a primeira pergunta é a seguinte: estou casada há 3 anos e vou me divorciar. Tenho direito à pensão? Depende. Vamos partir do princípio que ninguém tem direito à pensão, a não ser os filhos. Pensão é uma questão de necessidade. Se a senhora tiver uma necessidade que a senhora mesmo não possa superar essa necessidade, vai contar com a ajuda do seu antigo marido. E vice-versa. Ele também poderia ter uma necessidade e que precisasse de uma pensão. Mas essa pensão, geralmente, na maioria das vezes, quando existe a pensão, é uma pensão por um tempo. Até que a pessoa se enquadre no mercado de trabalho, até que a pessoa, vamos dizer, refaça a sua vida. A senhora deu poucas informações, a senhora tem 3 anos de casado. A senhora pode casar com 58 anos de idade e aos 61 se separar. Como pode casar aos 18 e aos 21 se separar. Então, são realidades diferentes. No primeiro caso que eu informei, só para a gente ter tem-se mais possibilidade de obter a pensão. Principalmente se uma pessoa de 58 anos, quando casa, ela se dedica à casa, faz uma divisão de tarefas, um trabalha em casa, outro trabalha fora de casa, como a maioria das vezes antigamente ocorria. A mulher ficava em casa, o homem estava na rua trabalhando. Por isso que era até mais fácil, vamos dizer assim, você conseguir uma pensão. E você, aos 61 anos, se separando, fica mais difícil de você se inserir no mercado de trabalho, ou seja, ter o seu sustento próprio. Então, existe essa possibilidade. Agora, a pessoa com 21 anos, acho que nem por pouco tempo a justiça está dando. Porque com 21 anos, a gente pressupõe que você pode fazer tudo, pular do 10º andar, quicar e voltar de novo, né? Mas se ela já tiver pulado do 10º andar, estiver toda quebrada... É a questão da necessidade. Até que ela fique boa, pode ser que ela tenha pensão. Se ela não ficar boa, pode ser até vitalícia. Né? Se durante o casamento, durante o relacionamento, teve alguma coisa que prejudicou a vida da pessoa, vamos supor, para sempre, ela não tem mais condições de exercer nenhuma atividade de trabalho mais, se sustentar. Evidentemente, pelo aspecto da solidariedade alimentar, ela vai ter direito à pensão. Por isso que essas questões elas são examinadas, elas não são automáticas. Eu acho muito, posso dizer que na maioria das vezes, a mulher ou o homem, né, quando pedem pensão, eles não são bem-sucedidos. Tem até um exemplo, por exemplo. O casal está se divorciando, eles têm filhos, e é um litígio, a esposa entra com uma ação de alimentos, pedindo os alimentos para a filha
ou para os filhos, né? Como primeiro autor, vamos dizer, do pedido de alimentos, e também pede para ela. Na primeira, para os filhos, não cabe nem muita explicação, né? É obrigação. Então ela vai dizer lá que o pai tem isso, tem aquilo outro, pode fazer isso, a criança tem tal e tal necessidade, aí vai se estabelecer imediatamente uma pensão provisória até que se discuta qual vai ser a definitiva. E tem como segundo pedido também uma pensão para ela, porque era casada com ele e tomava conta dos filhos, e faz a defesa dela. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, a decisão judicial é dar, liminarmente, seja a tutela antecipada, dar os alimentos provisórios para os filhos e para a mulher que está pedindo, ou vice-versa, porque a mulher pede mais, né? Nos casos ainda... Tradicionalmente. Tradicionalmente. Na maioria das vezes, o juiz não dá imediatamente e fala que tem que se ter um processo de conhecimento, ou seja, o processo deve seguir para que se prove realmente a necessidade, que também prove a possibilidade do outro pensionar. Então, é muito comum esse segundo pedido, o pedido para a esposa, o juiz negar de pronto, né? Ele não está negando a pensão, ele não está adiantando, né, a tutela, ele não está dizendo o seguinte, olha, eu vou dar aqui para que depois se discuta quanto vai ser ou se vai ser mesmo. Não. Eles geralmente têm cautela de ver a possibilidade e se realmente existe essa necessidade. Então, a pergunta da senhora, a princípio, se eu tivesse que marcar no Enem, múltipla escolha, só tivesse, não vai ter pensão ou vai ter pensão, eu marcaria com tranquilidade, com 3 anos de casado e sem maiores informações, apenas tenho direito porque fui casada, a resposta é não. Agora, tenho direito porque tenho necessidade, é algo a se discutir. Muito bem. Próxima questão, doutor. Ele falou em Enem, eu já falei, próxima questão. É a próxima questão. Minha mulher foi embora e levou minha filha. Fui ao fórum daqui e me informaram que eu tenho que ajuizar a ação no local onde ela está. Mas, doutor Jorge, eu não sei onde ela está. O que eu faço? Aí já é uma situação pior, né? Que o procedimento seria esse mesmo, se soubesse onde infelizmente, né? Eu não penso muito assim, não. Se você tem uma residência aqui em Nova Friburgo, vamos dizer, na nossa cidade aqui, e de repente a mulher foi embora e levou os filhos, você não tem onde ajuizar. Você não sabe onde está. Então você tem que ajuizar aqui, pelo endereço, e pedir busca e apreensão. Não tem. Qual seria a saída? Se você está indo à justiça, porque quando você vai à justiça, possivelmente você procurou o pai dela, a mãe dela, os parentes dela, o primo dela, pessoas amigas que conheciam, que poderiam estar sabendo onde estão os filhos. Você não consegue, você não tem como ajuizar aonde ela está. Você só tem ajuizar onde ela está se você souber. Uhum. Que é uma coisa duvidosa também, porque a criança, ela faz residência. A criança, ela tem domicílio. E até então, que eu saiba, o domicílio da criança é onde ela estuda, onde ela vive com os pais, não com o pai ou com a mãe. Se está casado ou se vive juntos, o domicílio da criança é ali. Então ela muda para a Cachoeira de Macacu. Vai ajuizar lá, mesmo sabendo aonde está, numa situação em que a mãe foi embora com a criança, eu aconselho, em primeiro lugar, ajuizar no local, fazendo busca e apreensão da criança que foi sem autorização, vamos chamar assim, da dupla, né, do pai e da mãe, não teve autorização. Unilateralmente tirou a criança e levou, como se fosse pai. O pai poderia ter feito isso também, ocorre isso também. Então, eu acho que lá no fórum, não é que eles informaram errado, talvez o problema não tenha sido contado com tranquilidade, ou seja,
minha ex-esposa levou meu filho embora, minha filha embora. O que eu devo fazer? A pessoa pode ter respondido, se eu tenho que ajuizar a ação onde a criança mora, porque é o domicílio da criança. Não sei se teve a discussão dizendo o seguinte, eu não sei onde está. Porque não sabendo onde está, ele vai à defensoria, um advogado, e vai tomar essa medida imediatamente. Após achar a criança, e quando se fala em busca e apreensão, é para voltar à origem, voltar aonde ela morava, a criança. Mesmo a mãe não vindo junto. Ali ela já teve uma iniciativa incorreta de ter levado a criança. Então, ela deve ter uma sanção por isso. Nesse momento, o pai pode ter, com a busca e apreensão, a guarda provisória para que se discuta realmente a guarda. E a guarda vai ser discutida no local de domicílio da criança. É isso que eles informaram. O que é diferente também, muitas das vezes, é uma coisa que eu, inclusive, acho uma das coisas mais incorretas da guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada, ela prevê, aí eu já estou me adiantando, porque é uma coisa parecida, ela prevê que tudo, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, tudo que se faça pela educação, pela administração da vida da criança, tudo é feito pelos pais. Quando um toma uma medida sozinho, é incorreto. Então, existe uma briga do casal, não dá certo, um deles vai, pega a criança, vai embora, vai morar em Nova Iguaçu. Aí vem aquele que está, o reclamante, ou o pai ou a mãe, vai ao juiz aqui e pede a busca e apreensão. Mas busca e apreensão está lá em Nova Iguaçu. O juiz pode não dar, eu acho isso completamente incorreto, porque ele disse que não, olha, você está dizendo que eu tenho que dar busca e apreensão na rua tal, 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 então você sabe onde ela está. Você sabe onde ela está, a criança está, então você tem que ajuizar a ação lá. Na verdade, o juiz está declinando. Na verdade, o juiz não examinou, ou concorda, ou discorda disso, está dito lá que, olha, ela morava aqui até ontem, foi embora, está morando em tal lugar, em Nova Iguaçu, em tal rua. Então, o juiz seguiu a criança para que ela seja julgada lá. Isso é completamente incorreto, porque o domicílio da criança era ali e ela não foi autorizada a sair. Então, alguém está tendo um privilégio nisso. Pode não ser proposital esse privilégio, mas está tendo. Seja o pai que levou, seja a mãe que levou, está sendo referendado o seguinte, bom, já que ele levou, a discussão vai ser dada lá. Está errado. A guarda compartilhada, ela não fala nisso. Não pode levar. Se não pode levar, se levar, vai ter que ter uma sanção. São essas as questões que a gente tem que colocar para as pessoas entenderem direitinho como se faz a coisa. No caso ali, que o senhor não sabe aonde sua filha está ou seu filho está, tem que entrar aqui com busca e apreensão. Busca e apreensão, e nessa busca e apreensão, se não vai achar, vai portos, aeroportos, todos os lugares onde a pessoa pode se evadir. Não existe aí, dizem que não, né? Dizem que pai e mãe não sequestram. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Não levam para fora do país, não levam para outro lugar, tem que tomar as medidas para que isso, pelo menos, dificultar que isso ocorra. Então, a busca e apreensão, ela é necessária, mesmo o senhor não sabendo onde ela está, mas que possa tomar essas segundas providências que eu falei, no sentido dos departamentos, da questão da alfândega, da Polícia Federal, todo mundo está avisado que existe uma criança que está sem paradeiro e que pode, de repente, numa blitz de carro, negócio tudo, ser encontrada, né? Ou está tentando sair. Eu sei que precisa de autorização, mas aí eu não vou ficar discutindo as coisas que são por debaixo do pano. A gente tem que discutir o que a vida real prevê. Muito bem. Eu levei 10 minutos nessa. Doutor Jorge, quero diminuir a pensão dos meus filhos, pois não estou aguentando pagar os 3 salários mínimos determinados. A mãe vive pedindo mais e não contribui com nada, não trabalha. O que devo fazer?
Bom, esse fato da mãe não contribuir com nada já é uma, vamos dizer assim, uma defesa. Uhum. Né, que a gente tem que botar na cabeça, antes de entrar diretamente nessa questão, que é o seguinte: a obrigação de tudo, inclusive de sustento, para os filhos é do pai e da mãe, dentro da possibilidade de cada um. Não existe essa possibilidade, a gente tem que tirar da cabeça o seguinte: eu vou pedir pensão a ele. Não existe isso. Pensão dos filhos é o seguinte: é a despesa dos filhos, porque os filhos não trabalham, então eles comem, bebem, se divertem, precisa de roupa, precisa de tudo. Tudo isso somado é dividido pelo pai e pela mãe. Um dá mais, outro dá menos, dependendo da possibilidade de cada um. Então não existe essa possibilidade, essa mentalidade que é equivocada, de dizer o seguinte: ele é obrigado a pagar a pensão. Não, os dois são obrigados a sustentar o filho. Pensão não é uma renda, né? Não. Que muitas pessoas acabam achando, né? E aí por isso pedem, porque acham que assim, aí a criança tem uma despesa de, sei lá, de R$ 1.500. Vou pedir 2.000, porque aí 500 a gente vai guardando, vai fazendo outras coisas, etc e tal. Tem até a questão de dizer, por exemplo, você não tem... Hoje está até se abrindo para isso, né? Você não pode entrar com uma ação de prestação de conta contra o guardião, né? Porque se pressupõe que todo o dinheiro que vai para a criança é gasto com a criança. Uhum. Isso a gente sabe, eu não preciso na prática, falar. Que não é assim. Vocês que vão me responder, não sei o que eu vou falar, que na prática não é bem isso que acontece, né? Muitas das vezes até o pouco que vai não é gasto com a criança. Isso existe. Então, a gente tem que saber isso. Aí, entrando diretamente na pergunta, que o senhor quer fazer a revisão, o senhor paga 3 salários mínimos, não sei a quantas crianças, deve ser 2 crianças, ou 3. Ele não fala. São 3 salários? São 3 salários. O senhor tem o direito de entrar para fazer a revisão desses alimentos. Essa revisão, evidentemente, o que o senhor está querendo é diminuir, passar de 3 para 2, para 1,5, para 1,8. Né? O senhor tem que entrar e tem que ser muito bem calçada essa defesa, no sentido, em primeiro lugar, de mostrar que o senhor está sem possibilidade de arcar com aqueles custos. Que se o senhor tinha, na época da decisão dos 3 salários mínimos, hoje o senhor não tem mais. Por isso, porque vivemos numa crise hoje, ou o seu empresário, ou o seu trabalho, ou o seu salário diminuiu na realidade que nós estamos vivendo, etc. Isso é uma questão que tem que colocar se o senhor está igual de quando foi decidido. Se o senhor estiver igual quando for decidido, já é mais difícil. Mas o senhor tem que... Isso é uma das premissas. A segunda, o senhor está colocando aí, que o senhor banca com esses 3 salários, que é cerca de R$3.000, quase R$3.000, banca a vida delas, né, dos seus filhos, sozinho, e que a mãe não contribui. Porque a gente deve entender o seguinte: se o senhor paga 3 salários mínimos, os gastos da criança devem ser 6. Subentende-se que isso é 50% da despesa. Não sou eu que estou falando isso, não. Quem fala isso é o Ministério Público. Isso é uma regra. Aí vai ser discutido. Não é isso. Claro, mas eu não poderia completar o restante. 4.000, eu dou 1.000. A outra parte, no caso aí, a mãe. Mas se o senhor achar que esses 3.000 sustentam a criança, o senhor vai entrar com a terceira situação, que é a necessidade da criança. Seu filho lá, eu ganhava isso, não ganho mais isso, ganho menos do que isso. Pago isso e a mãe não paga nada. Como o senhor prova isso? Medindo a necessidade. O que a criança tem? Escola, gasto com isso, gasto com dentista, gasto com remédio, gasto com roupa. Somou tudo isso, não chegou aos R$3.000 as 3 crianças, ou 2, não sei. Se não chegou a isso, o senhor tem que comprovar, mostrando o seguinte: o senhor está pagando em excesso. Mais do que isso, pagando em excesso, se é 2.800,
R$ 3.000, 2.700 a despesa das 3, alguém tem que dar alguma coisa. Aí só vai fazer a ligação, né? Olha, eu estou recebendo menos, a mãe não dá nada, e além disso, o que eu dou está superando a necessidade dos filhos. Então, é fazer essa regra para ver se realmente o senhor tem condições de obter a diminuição dos valores que o senhor tem a obrigação de pagar. Então, não é eu não quero mais pagar isso, ou eu acho que a despesa delas eu estou bancando sozinho, que a mãe não dá nada. O principal é dar uma olhada na necessidade. Às vezes, essa necessidade está colocada ali em excesso, existem coisas que o senhor pode falar o seguinte: eu não posso bancar isso. Eu não posso bancar esse colégio que eles estão, porque não é para um só. Uhum. Né? Então, nós temos colégios com parecida competência escolar, etc., podemos transferir para cá, porque eu não estou conseguindo pagar, porque realmente a minha possibilidade não é mais a mesma. Isso tudo gera uma discussão, mas para isso, para essa revisão, tem que ir calçado. Porque muitas das vezes, aí somos nós, homens, né, são os pais, que entram com uma revisão porque vê que a mulher que cria os filhos dele, a mãe deles, está namorando, ou está vivendo com outra pessoa, e na cabeça dele, na cabeça de nós, homens, infelizmente, quando entra outro homem na jogada, acha que tem que sustentar os nossos filhos. Nossos filhos são sustentados por nós e por ela. O namorado da mulher, ou o novo marido, ou a nova família, não tem nada a ver em termos de pensão. Uhum. Não existe isso. Ele pode, até o padrasto lá, fazer o que quiser, dar um carro para cada um, é problema dele, mas isso é uma questão que ele não tem obrigação de fazer. Então, muitas das vezes, existe uma pensão, como existe da mulher também. Ele tem nova família, então eu quero o aumento da pensão. Nem está precisando, é uma questão de... Né? Fora o íntimo, não é isso? A pessoa faz isso. Né? Então, todas essas questões que eu analisei, para o senhor ter sucesso na sua revisão, diminuir, tem que ser pesado. Passando por aí, é isso, acho que o senhor deve entrar com essa ação de revisão. Se não for isso, o senhor pensar direito, o senhor pode entrar, não conseguir a defensoria, ter que pagar advogados e, no final, não ter o sucesso que o senhor queria ter. A não ser, não estou falando o senhor não, como existe muitos, só o prazer de estar lá brigando vale a pena gastar, né? Eu acho isso uma loucura, mas tem gente que pensa assim. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. A gente volta já já. A gente sabe de onde veio. Luta com todas as forças para chegar onde tem que chegar. Andamos a passos largos, passos fortes, passos nossos. Corremos porque o futuro não espera. A gente estuda, aprende, se diverte, porque a cidadania se constrói com educação. Nós somos arte, somos a multiplicidade cultural, somos a soma de muitas raças reunidas num só lugar. Somos criatividade, que vai além do tempo, da idade, nossa cidade. Sabemos nos reerguer, mas não sem chorar, sem sentir, sem nos despedir. Somos o novo na Nova Friburgo que se desnuda em seus 200 anos. Somos a memória audiovisual que chega à maioridade, nesse lugar que amou com exclusividade. Somos a TV Zoom, que se orgulha e se reinventa, na difícil tarefa de ser sempre, sem remorsos, sem cansaço, sem desistir. 100% Nova Friburgo.
voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. Hoje estamos respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, nossa próxima pergunta diz o seguinte: minha namorada não aceita o fim do relacionamento de 11 anos e diz que caso eu desmanche, ela vai entrar na justiça alegando união estável. Doutor, nós nunca moramos juntos e ela está me ameaçando. O que devo fazer? Enrolou a pessoa 11 anos, né, doutor Jorge? Vamos combinar, namoro de 11 anos. Pode até não ser uma união estável, mas... Pode não ser, né? A gente sabe que tem, principalmente antigamente, né? O pessoal que namorava 10 anos, noivava mais uns 3, ficava 13. Aí quando casava, morria, né? Já era viúvo, né? Ou viúva, né? Mas no caso aí é um negócio estranho, né? Como é que eu vou opinar? Quantos anos? 11? 11 anos de namoro. 11 anos de namoro. Na visão dele de namoro, porque nunca moraram juntos. Doutor Jorge, vou acrescentar uma coisa aqui. Vamos supor, eles tiveram um relacionamento de 11 anos, nunca moraram juntos. Mas os finais de semana era um na casa de um ou outro na casa do outro. É mais ou menos que nem decisão em vara de trabalho, né? Você não tem empregado, como é que é? Empregada fixa, né? Mas a pessoa trabalha 2 vezes por semana na sua casa, passa a ter vínculo, né? Eu não tenho bem certeza do que eu estou falando, não. Porque eu já estou longe da vara de trabalho, né? Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ali, rapaz, o que diz, veja bem, é claro que existe namoro e existe união estável, são coisas diferentes. Você está dizendo aí que são 11 anos de namoro. Se ela entrar... Ela que tem que provar, né? Ela vai ter que provar a união estável. E, às vezes, não é porque o final de semana passam juntos, que isso pode ser namorado mesmo, não tem problema. Tem que se examinar o que foram esses 11 anos. Se construíram alguma coisa, se eram reconhecidos pela sociedade como um casal casado. Porque a sociedade não sabe se você é casada, vive em união estável, eles moram juntos. Se você for perguntar ao porteiro de um prédio, o seu Zezinho e Dona Maria, não são casados. Às vezes não são, vivem em união estável. Mas você não tem que mostrar a certidão de casamento para o porteiro, né? Verdade. É o padeiro, o cara da padaria, você está sempre lá, todo dia, de manhã cedo, os dois estão tomando um cafezinho, um sai para cada lado. O que parece? É um casal que acordou cedo, foram tomar o cafezinho e cada um vai para o seu trabalho. Então, dizer, nesses 11 anos, o que é realmente, o senhor está dizendo que é namoro, que é um namoro, no meu ponto de vista, se for super qualificado, né? Que até tem, né? As pessoas hoje até estão começando a fazer declaração em cartório de namoro qualificado, para fazer a distinção concreta da união estável. E como é que você faz isso? Você vai dizer isso dizendo o seguinte: eu namoro, eu não quero constituir família. A intenção não é constituir família nesse momento. Porque o namoro, geralmente, é o aquecimento, né? É o preparatório, sempre foi, depois vinha noivado, casamento. Agora, como existe a união estável como uma entidade familiar de igual grandeza e valor ao casamento, só que ela, se não tiver um papel, requer provas, existe essa confusão hoje, que muitas das vezes as pessoas namoram por 1 ano, 6 meses, 7 meses, 8 anos, o que for, e espertamente sabem que é namoro, mas na hora de separar fica uma mágoa, e um entra falando o seguinte: olha, nós vivemos uma união estável, nós temos carro, temos moto, compramos um apartamento, vai ter que se provar isso para ver se tem direito nisso tudo que fala que tem. No caso do senhor, o senhor diz que é namoro, ela está dizendo, se acabar, né? Ela não quer que acabe, é isso? Não, ela quer manter a relação. Pois isso é que é difícil, né? Mas tudo bem. Mas ela quer manter a relação. Então, se acabar essa relação, ela está punindo o senhor, dizendo, olha, é união estável. Enquanto nós estamos juntos aqui, está tudo certinho, é namoro. Né? A gente sabe que isso passa por uma situação que não é o judiciário que deve resolver esse problema, né? A pessoa mesmo vai ter que resolver uma relação pessoal, né?
que a pessoa tem, a relação individual dessa pessoa. Eu posso dizer que, se ela entrar, realmente ajuizando uma ação dizendo que vocês têm união estável e o senhor não aceitar isso, não for realmente, ela vai ter que provar que teve a união estável e o senhor vai ter que mostrar provas também que aquilo que ela está falando, por exemplo, ficava final de semana, os últimos 3 anos, então, passamos todos os finais de semana juntos, mas provar que sim, ficamos juntos, porque era o momento de namorar, porque trabalhamos durante a semana, né? Isso vai ter que ser provado. O resultado disso vai ser relativo às evidências, às provas. Se lá na frente for entendido que realmente esse convívio de 11 anos foi um namoro, por mais qualificado que ele seja, mais íntimo que ele seja, que se conheça, deve conhecer, cada um conhece a família do outro, deve ser, tudo bem, mas pode ser considerado namoro. Mas eu acredito pelo que eu vejo por aí, que a sua situação é uma situação complicada, caso ela entre mesmo. O senhor já vai ter que pensar numa defesa. E ela vai ter que pensar também de como vai a ajuização, como vai provar que não era namoro, que ali se tratava de uma entidade familiar e não de um relacionamento preparatório para essa entidade familiar. Doutor Jorge, fiz partilha com meu marido e até agora não foi regularizado nada no meu nome. O que eu faço se foi decidido que ele é quem iria fazer e pagar? Isso já tem 11 meses. Olha só, quando a gente faz o divórcio e faz a partilha, essa partilha ela pode sair por um acordo. No acordo você pode prever várias coisas, tal imóvel para um, tal imóvel para outro, tal carro para um, tal carro para outro, e aquilo, vamos supor que aqueles imóveis, que pode ser o caso da senhora, aqueles imóveis, os bens que está se falando, estavam no nome de um, ou estavam no nome dos dois. Quando você faz a partilha, não basta falar, o juiz homologar, deu a sentença, são 6 apartamentos, os 6 no mesmo valor, 3 é da Rosa, 3 é meu. Acabou. Aí você vai lá no cartório para vender seu apartamento. Não é seu, você só tem que apanhar a assinatura dele, e vice-versa. Por quê? Porque quando você faz essa partilha, sai um formal de partilha dizendo aquilo que foi decidido, que 3 apartamentos pertencem à Rosa, que 3 apartamentos pertencem ao Jorge. Com esse documento, esse formal, você tem que ir a cartório para regularizar, fazer nova escritura, nova averbação daquele imóvel, para que realmente ele passe a ser seu. Lá você decidiu que é seu, mas você não mexeu nos papéis, vamos dizer assim, não saiu de lá, não foi regularizar. É como se tivesse... Imagina você comprando um imóvel, pagou, em confiança, a pessoa está aqui, paguei, mas não foi fazer a escritura ainda. Enquanto você não fizer a escritura, aquilo, na lei, não é seu. Então, é isso que tem que se fazer. Com uma vírgula que a senhora colocou. Tem 11 meses, não foi feito. Então, não é o juiz ou alguma pessoa do cartório da Vale que vai fazer isso, não. O formal de partilha, ele é requerido. Tem que ir lá para que aquilo seja autenticado pelo juiz, assinado e autenticado pelo juiz, aquele autenticado no balcão lá, você vai pegar, eu vou levar aquilo que me pertence comigo, a Rosa vai levar o que pertence com ela, e eu posso, até quando eu quiser fazer, eu não preciso imediatamente, porque você vai gastar. Né? Você não precisa imediatamente fazer, é como se fosse um inventário, passar para o nome. E pode ter na decisão, ou no acordo que gerou essa decisão, dizendo o seguinte: as despesas serão de um deles. No caso, você está dizendo que as despesas, ele que tem que fazer isso. Se ele que tem que fazer isso, ficou decidido lá,
qual motivo, a gente não sabe, mas pode ser um motivo que ele teve uma coisa a mais, então está pagando a despesa para equiparar, para ser os 50%, igualzinho. Se isso foi decidido que é ele, a senhora tem que chegar a ele e falar o seguinte: eu preciso. Claro que em 11 meses eu garanto que a senhora já fez isso várias vezes. Se não fez isso, aí a senhora só tem uma saída, se não fizer. A senhora reabre o processo e faz a execução daquela sentença. A execução daquela sentença dizendo o seguinte: eu tenho que botar os meus bens, eu estou com o formal de partilha aqui, eu tenho que botar meus bens no meu nome. E ficou acertado, decidido, determinado, sentenciado que cabe a ele a despesa. O juiz vai determinar que ele faça sob pena de multa, alguma sanção, multa diária de tantos reais. Tudo isso, quando a senhora fizer, a senhora vai, o seu advogado ou a defensoria vai requerer isso. Se não for atendido em 24 horas, se não for providenciado, vai ser submetido a uma multa de tanto. Mas a senhora vai ter que provocar de novo a justiça. Porque o juiz, ninguém lá sabe o que está acontecendo. Só quem sabe o que acontece na vida da gente é a gente mesmo. Então, a justiça só funciona se a senhora provocar ela. Porque para o juiz ele nem lembra mais da senhora, nem lembra mais dele, nem sabe quem é. Agora, doutor Jorge, está me ocorrendo uma coisa aqui. Quando ela fala que fez a partilha com o marido, será que fez alguma coisa documentada ou sentaram os dois? Não, a gente tem esse imóvel. Esse é meu, esse é seu, esse é meu, esse é seu. Foi de boca e ela está esperando ele fazer toda a parte legal e burocrática. Se aí for, o problema ainda é maior. Ela né? não fala de divórcio, não? Não? Ela fala só que fez a partilha. Pois às vezes os casais se separam, cada um vai para uma casa e fala: você fica com isso, eu fico com aquilo. Não precisa nem se divorciar se não quiser. Mas a partilha vai ter que fazer, se a senhora quiser. Não é mexer, a senhora vai alugar, vai fazer tudo. Né? Porque imagina, a senhora tem lá 3 apartamentos, que eu criei esse exemplo, né? Combinamos aqui, você vai para lá, eu vou para cá, eu fico com 3, você fica com 3, eu vou alugar os meus 3, ninguém vai me perturbar. Mas eu quero vender um deles. Aí se a Rosa não assinar, eu não vendo. Você só não precisa de fazer partilha se houver um comum acordo entre os dois de que, ao vender, o outro vai assinar. Isso é um perigo muito grande, porque o ânimo hoje é um, ela casa, eu caso, e a gente sabe que quem vem traz uma interferência na nossa vida. Positiva ou negativa, não estou discutindo isso, mas traz. As pessoas pensam diferente, são casais diferentes, se forma uma vida diferente e que vai ter, possivelmente, uma cobrança para resolver isso. Se não foi, como eu dei o exemplo, quer dizer, o exemplo judicial que ele não tem feito, então a gente vai entrar com uma ação executando aquela sentença. Se for feito apenas de boca, ou seja, você fica com tanto, eu fico com tanto, e ele não botou no seu nome ainda, ele não poderia fazê-lo. Até porque a partilha, ela só é feita, se não tiver filhos, eles podem fazer até a partilha no cartório. Tendo filhos menores, só judicialmente. Mas para dizer que ele ficou com a obrigação de bancar as despesas, vamos dizer assim, eu acredito que tenha sido judicial, porque não é difícil acontecer, é até corriqueiro. Na hora de fazer o acordo, e geralmente cai mais uma vez para nós homens, né, fica lá porque às vezes está se cobrando, não, mas ele ficou com o aluguel dos últimos 3 meses, o juiz fala: pô, vamos resolver isso de forma diferente, não vai ter que passar para o nome, aí surge lá a proposta do Ministério Público, dos advogados, falam: então, quanto ele deve? 3 mil, isso aí vai ficar em mais. Ele é responsável, o senhor concorda? É responsável, aquilo foi para o papel, é lei. Né, vai fazer o formal e vai, e o ideal, quando se faça isso, é o seguinte: em tanto tempo tem que fazer. Entendeu? Porque aí, você já, quando entra com a execução, você já entra mediante aquela determinação.
Hoje, a senhora entrando com a execução, se caso seja judicial, né, o juiz vai determinar o prazo para ele fazer e vai criar uma sanção para aquilo. Né? Então, é bom, a gente sempre, quando fizer esses acordos, né, às vezes a gente pensa, pô, o cara é chato, fica lendo lá o advogado, é porque tem umas vírgulas aqui que depois causa isso. Né? Você não pode colocar na prática aquela sentença de forma rápida. Ele pode ser cobrado hoje e dizer simplesmente, não, ela não me cobrou isso até agora, eu pensei, por mais que ela tenha cobrado, eu pensei que eu pudesse fazer isso quando quisesse, não sabia que estava prejudicando ela, vou fazer imediatamente, mas ganhou 11 meses e a senhora se prejudicou 11 meses. Tá bom? Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Doutor Jorge, eu acho que o nosso próximo programa também vai ser só pergunta e resposta, porque as questões são um pouco complexas e aí, obviamente, o senhor leva um pouco mais de tempo para explicar. Tem dia que eu acordo, falo mesmo. Detalhista, aprofundando a questão, né? Essa eu acho que o senhor vai fazer também. E a pergunta é um pouquinho mais complexa, né? Eu não me lembro da gente ter tratado especificamente, assim, porque a gente já teve muitas perguntas iguais, né? Ao longo desses 11 anos de programa. Não tem como. Mas assim, desse Vira e mexe no direito de família é a mesma coisa. Acontece nos mesmos hilários diferentes, vira e mexe assim. Mas desse jeito aqui, eu assim, não me recordo não. Se teve, foi muito pouca, porque nem me lembro. Então, é o seguinte, estou separada há 2 anos e tenho um filho de 11 anos. O pai pega o menino quase todo dia. Dei entrada desde junho para regulamentar a visitação, mas até agora nada. O pai é agressivo e vive levando o menino para o bar. Inclusive, há 2 semanas, bateu no garoto porque achou que ele tinha sumido ou escondido a chave do carro. Agora meu filho está com medo do pai, mas o pai não aceita que o garoto não saia com ele. O que posso fazer por enquanto? Tenho medo que o pai machuque meu filho feio. Boletim de ocorrência? Boletim de ocorrência e conselho tutelar. A senhora vai explicar essa situação, primeira coisa. Vai ao conselho tutelar e vai explicar essa situação. Que a senhora entrou com uma regulamentação de convivência há algum tempo e ainda não foi mexido. Geralmente, essas coisas, quando trata de criança, requer, a justiça ela é mais, vamos dizer, atende mais rapidamente, mas requer também que o advogado ou o defensor fique... no caso dela é a defensoria. Fique cobrando, não digo nem, não é cobrar, eu, juiz. Aí no balcão perguntar como é que está o processo, posso despachar com o juiz? O que você acha? Pede para chamar o secretário ou a secretária do juiz para conversar sobre aquele assunto, que às vezes é uma pequena coisa, parece uma pequena coisa, mas que causa uma grande confusão, como é o que está acontecendo. Parece que ela queria regulamentar a convivência, mas em que termos que a senhora colocou ali? Se quer regularizar ela, é porque existe a possibilidade de convivência. Agora, existir a possibilidade de convivência com o pai e com a mãe é quase que total. Eu acho que tudo na vida, esse negócio do absoluto é muito difícil, tudo é relativo. Se essa questão que a senhora está colocando é uma questão evidente, que as pessoas sabem, a criança está em risco. Então, nesse momento, ela não pode ter a convivência com o pai. Por que ela não pode ter a convivência com o pai? Que pode ser uma excelente pessoa, mas que tem um drama social, que é o álcool. Não é isso? Então, ele tem que ser tratado para que ele possa o filho vir a conviver normalmente com ele.
Ah, então o senhor acha que não vai mais ver o filho, gosta muito do pai? Eu falei, não, vai conviver com uma supervisão. Vai ter que se criar, a justiça vai ter que criar uma supervisão para isso. Não adianta a senhora regularizar essa convivência dizendo que, olha, vai ser só um final de semana ao invés de 2, né? Vai ser uma vez por semana ao invés de 2. Ele está apanhando todo dia. Quer dizer, na verdade, não existe uma regra. Está prejudicando a criança nos estudos, em tudo, que não pode ser assim. E outra, se ele leva a criança para o bar, não tem nada contra, o pai vai no futebol, leva o filho, todos os pais levam o filho e tomam lá sua cerveja tranquilamente. Não é isso que a senhora está tratando. É uma coisa extra, é uma coisa que é uma rotina dele. Inclusive maltratar a criança. Às vezes não é quando ele está no seu estado sóbrio, etc., é quando ele está alcoolizado. Então, o primeiro problema a se tratar, para regularizar essa convivência, é tratar dessa situação. Tem que estar contido nessa ação dizendo o seguinte, o pai não pode ficar sozinho com a criança por esse e esse motivo. O motivo é esse. E o bonito e o legal é não ter vingança. A pessoa não pode ter vingança no coração, tem que falar, meu filho precisa de conviver com ele porque meu filho gosta dele, é um direito do meu filho, é um direito dele, só que tem que ser supervisionado por tantas horas, de tantos em tantos dias, e ele tem que fazer um tratamento para que se faça uma progressão dessa convivência. Porque se não for feito esse tratamento, a convivência pode ser suspensa. Não é isso? Porque está se tratando aí de uma criança com um adulto, que se pressupõe que, quando estão juntos, o adulto é o responsável pela criança. Se ele não pode, por causa do álcool, ser responsável nem por ele, que dirá pela criança? Então, ele está colocando em risco a vida da criança. Se é isso que a senhora está falando, existe lá já ação colocada, a primeira coisa a se fazer, é fazer um boletim de ocorrência e o Conselho Tutelar e dizer claramente que a senhora não vai deixar a criança ir. A senhora faz o que for. Olha como eu estou falando ao inverso. A senhora dá seu jeito, vai ter que criar um mecanismo que a senhora não precisa entregar, porque a senhora imagina ele ir lá apanhar, a senhora saber que a criança pode ir para um bar e o que pode acontecer com o seu filho. Se essa coisa existe, com esse boletim de ocorrência, é pedir ao seu advogado ou pedir à Defensoria Pública uma providência, ou a senhora vai ao balcão da vara onde está esse processo, que se já entrou, ou está na primeira ou está na segunda vara, aqui em Friburgo. Vai lá e expõe essa realidade. Expõe essa realidade que é para resolver imediatamente. Pede para falar com o Ministério Público, vá ao Ministério Público, que é uma questão urgente. São várias hipóteses, é o advogado, é o defensor público, se está com dificuldade, não foi, vai direto ao Ministério Público, tem várias situações que pode fazer. Conselho Tutelar, boletim de ocorrência, tudo. A única coisa que não pode acontecer é ter essa convivência mais dentro dessas características que a senhora está falando aí. Não pode ter. Pode vir a ter, pode se modificar com uma supervisão no sentido dele se tratar, porque é um problema de saúde pública dele. Ele pelo que se parece, né, é cometido de alcoolismo. Então, tem que resolver essa questão para que a convivência possa se dar. Ou, se não resolver, ela vai ter que ser realmente suspensa. Muito triste essa situação, né? Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte. Meu marido não está obedecendo a decisão de visitas de 15 em 15 dias, deixando meus filhos de 6 e 8 anos tristes. Esse final de semana era o dele, mas ele não veio e nem deu satisfação. Essa aí já tem regularizada a convivência. E ele, como é muito comum, já foi mais, veja bem, isso na maioria das reclamações é feita contra o homem. Porque antigamente tinha o termo de visitar, que é um absurdo, né? Filho e pai, filho e mãe não se visitam, eles se convivem. Se o homem brigou lá para ter de 15 em 15 dias, às vezes nem brigou, não. É a justiça que obriga o Ministério Público, fala o seguinte, o senhor tem que conviver com seu filho. Eu não quero, não tem esse papo de não querer, não.
Isso para mim, na minha cabeça, nunca passou. Tem gente que encara assim, não quer, não faz. Não tem esse papo. Não tem querer. Pai e mãe não tem querer, tem que fazer. E se ele tem uma determinação e não está cumprindo, o mesmo exemplo que eu dou sempre, execução da sentença. Isso, falar para o juiz, olha aqui, lá falou o seguinte, ele não tem ido, está acontecendo isso e isso com a criança, reabre o caso, modifica a convivência, ou, se a senhora vir a necessidade de seus filhos estão com sofrimento por isso, requer do juiz que faça multa por não comparecimento. Modifique a questão, já que ele não vai apanhar, no dia tal, na sexta-feira, ele tem que apanhar no colégio. Se ele não apanhar no colégio, a criança vai ficar lá, os responsáveis no colégio vão ligar para a senhora vai lá com um conselho tutelar para a criança para registrar, vai lá através de um boletim de ocorrência dizendo que o seu marido, ex-marido, pai dos seus filhos, abandonou as crianças no colégio. Não era ele que tinha que apanhar? Então as crianças ficaram abandonadas lá, porque a senhora estava tranquila. A senhora foi viajar, não é seu dia. Uhum. A senhora foi fazer outra coisa. A senhora já tinha feito organizado alguma coisa para a senhora, seja de área de lazer, seja de compromisso, seja o que for. Quando não é seu dia, não é seu dia. Então, é aquele negócio, eles foram abandonados pelo pai. A partir do momento que meu filho está lá, eu não vou apanhá-lo na escola, estou abandonando ele na escola, estou abandonando ele em algum lugar. Então, essa coisa tem que ser mais contundente. Se ele não dê a possibilidade dele pensar em ir ou não à sua casa apanhar. É o que está ocorrendo. Está determinado, teoricamente, no papel, mas na prática não está ocorrendo. E está prejudicando a quem? As crianças, que a senhora está dizendo. Ficam tristes, ficam mesmo, porque elas se sentem responsáveis por isso. Vai na cabeça dessas crianças que a separação de vocês foi por causa delas, porque o pai não quer nem vê-las. Olha só, é isso que passa na cabeça de uma criança. Não tenha dúvida, você pode perguntar a qualquer equipe técnica do fórum, que é isso que as crianças introjetam, é aquilo que eles pensam a respeito da separação. Será que fui eu? E se acontece uma questão dessa, vai aprofundar muito mais o problema nas crianças. Então, inverte. Dê responsabilidade dele ir apanhar no colégio. Está lá, não é mais a senhora. Se ele não apanhar, ele vai ter que responder por isso. Ele vai ter um boletim de ocorrência, ele vai ter o conselho tutelar, que a senhora foi junto lá às 8 horas da noite, porque o pai não apareceu. E que o colégio teve que ficar aberto lá esperando a senhora chegar, porque a senhora não sabia, para a senhora estava tudo bem, tudo tranquilo. Então, são essas questões que a gente tem que saber, quando faz um acordo, de saber do lado de lá quais são as possibilidades de realmente ele cumprir. Porque hoje a grande maioria dos pais querem resgatar essa questão de convivência completa com os filhos. Hoje o pai está brigando muito por isso, melhorou muito isso. Mas é isso que a senhora está contando, já foi uma característica de muito pai. E que pode ser a característica do pai e dos seus filhos, de fazer isso. Às vezes está fazendo até por uma questão de provocar, de dizer que faz o que quer, etc, etc. Pago a pensão, já está bom. É o que pensa. Então, inverte isso, encurrala ele, porque eu acho que quem abandona filho tem que ser encurralado mesmo. Encurrala ele, deixa ele sem saída. Ele vai ter que apanhar as crianças e vai ter que ter a obrigação de conviver, porque conviver não é conviver para brincar, é cuidar também, ele tem responsabilidade. Se ele não gosta de fazer, come 2 vezes, mas ele vai ter que fazer. Não tem jeito. Doutor Jorge, a próxima pergunta é a seguinte. Não estou conseguindo pagar a pensão dos meus filhos todo dia 5, como ficou decidido. Mês passado, completei o que pago no dia 13. Ela reclamou e disse que vai tomar providências. O que devo fazer? Eu acho que o senhor pode tomar uma providência antes. Se ela não aceitar uma conversa, porque geralmente é o seguinte, essas conversas, quando você não bota no papel, serve para hoje, pode não servir para daqui a 6 meses. Então, o ideal é que o senhor coloque o senhor mesmo no processo,
seu advogado que fez lá, ou a defensoria, dizendo o seguinte, que o senhor está com dificuldades de cumprir aquilo que foi determinado todo dia 5. Na época o senhor concordou, ou foi uma decisão do juiz, tudo tranquilo, porque era assim, mas mudou a realidade. Isso eu estou falando, o senhor está explicando, o defensor, o advogado está explicando isso no papel. Então pede para que a sua obrigação seja dividida, que o senhor pague tanto no dia 5 e tanto até o dia tal. Principalmente o senhor ter as despesas cruciais, aquelas que não tem como esperar até o dia 13, como colégio, né? Plano de saúde, caso tenha, de pagar imediatamente, o resto até o dia 13. Por que eu digo, senhor? Porque, às vezes, ela pode mover uma ação que o senhor não está cumprindo conforme determinado. E isso é uma questão tão boba, se for isso mesmo, de 5 para 13, que pode ser ajeitado e impedir que o senhor responda uma ação que vai parecer que o senhor está fazendo aquilo propositalmente. Porque, por que vai parecer? Porque existe muito pai e muita mãe, mas principalmente o pai, que ele atrasa um mês de pensão, atrasa o segundo, quando vai entrar no terceiro ele paga 2, que é para não fazer aquela famosa prisão por 3 meses de atraso. Então, para impedir isso, não ter essa característica, se você está começando a fazer isso, ele está atrasando para o dia 13, daqui a pouco atrasa um mês, daqui a pouco atrasa 2 meses. Para impedir isso, o senhor pede lá na defensoria ou o seu advogado para fazer uma petição, pedir um negócio chamado modificação de cláusula. É isso. Você vai modificar aquela cláusula que determinava o senhor pagar dia 5 para ter uma maior flexibilidade. Claro, ela vai ser, se não puder resolver isso consensualmente, os dois entrarem juntos, ela vai responder dizendo, não pode ser isso. Vai ter uma audiência de conciliação, onde vocês, o problema não é discutir o quanto, são as datas, onde vocês podem acordar uma data, outra que não seja só o dia 5. Então, essa possibilidade, acredito que seja uma possibilidade simples de se fazer, que também depende da vontade do senhor resolver imediatamente. Doutor Jorge, nós Diga. temos 3 minutos, um pouquinho menos. Vou fazer a última pergunta, você vai ter que fazer dentro do tempo. Tá bom. Meu filho tem 22 anos e vai começar a cursar faculdade de Direito em fevereiro. Ele entrou na justiça para que eu pague os estudos. Ele consegue? Eu acredito que não. Eu acho difícil, né? Porque ele tem 22 anos, ele está entrando agora na faculdade. Né? Você tem a obrigação até aos 18 anos de idade, a gente sempre falou aqui. Pode ir até aos 24, até passar um pouco, desde que aquilo não seja interrompido, né? Quando você vê que a pessoa entrou aos 22 anos de idade na universidade, é que houve alguma coisa, 1, 2 anos sem estudar, ou repetindo, não sei o que foi. E aí ele já não pagava mais os alimentos? Já não pagava mais os alimentos. Então, não é uma coisa, estou com 28 anos, poxa, vou fazer um curso, aí meu pai vai pagar. Não. É a educação continuada. Né? É a formação, é o pai ter obrigação, o pai e a mãe terem obrigações para a formação do filho até o final. Não é quando ele deseja que esse final aconteça. Né? Quando falo 24 anos, é porque existe uma continha que vai dar lá nos 24 anos. E outra coisa contra o seu filho também, nessa ação, é que ele vai fazer direito. Direito é um período só. E com 22 anos de idade, eu digo para o senhor, tem que ser à noite. Não tem sentido uma pessoa com 22 anos de idade estudar à tarde. Nem de manhã. Mas à tarde, é filho de bacana, né? Porque quem banca ele? A pessoa não tem que trabalhar, 22 anos não tem que trabalhar. Só tem uma faculdade de Direito no Brasil que é o dia inteiro, que é a Escola Paulista de Direito, que criou um curso. Foi até onde eu fiz minha especialização, criei um curso aos 3 anos, que é o dia inteiro. Né? Porque é de excelência, esse negócio todo. Só. O resto, ou é manhã, ou tarde, ou noite.
né? Geralmente é manhã ou noite. E 22 anos não leva a mão, não. A não ser que ele tenha um trabalho de 2 horas da tarde às 10 da noite. Mas ele tem que, com 22 anos, não pode só estudar, a não ser que seja um estudo que realmente tire a possibilidade dele. Existem alguns estudos, mesmo aqui na UERJ, o cara faz mecatrônica, uns negócios desses, o cara tem, porque aí é um absurdo da universidade, mas de manhã tem 2 matérias, de tarde tem mais uma e de noite tem outra. E O tempo acabou. o tempo acabou. Espero ter contribuído para essa resposta, mas a gente pode voltar no outro programa. Um abraço para vocês. Um abraço. Até a próxima Tchau. edição. Tchau. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.